Começa agora mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Convênio permite penhora de 30% da renda dos jogos dos clubes de futebol. Congresso Internacional, realizado em Goiânia, discute o direito coletivo do trabalho. O ministro do TST, Ives Gandra Filho, e o juiz Grijalbo Coutinho fazem análise do direito coletivo no Brasil e na América Latina. O TRT de Goiás e a Federação Goiana de Futebol assinaram um convênio de cooperação mútua para facilitar o pagamento de ações trabalhistas ajuizadas contra clubes de futebol no estado. Pelo convênio, será repassada ao TRT parte da renda dos jogos dos times com dívida trabalhista. O convênio foi assinado pelo presidente do TRT, desembargador Elvésio Moura dos Santos, e pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita. O ato contou com a participação de dirigentes de clubes. Caberá à Federação de Futebol separar para a Justiça do Trabalho 30% da renda dos jogos do time que tiver processos na fase de execução. O desconto terá de constar expressamente do borderô de cada partida. O dinheiro depositado em conta judicial será usado para a quitação de dívidas trabalhistas dos clubes que assinaram o convênio. O juiz auxiliar de execução do TRT irá analisar cada processo e poderá até convocar times e jogadores para tentar acordos. No primeiro momento, o convênio foi assinado por 3 equipes, o Anápolis e a Anapolina, que estão na primeira divisão do Campeonato Goiano, e o Goiânia Esporte Clube, da segunda divisão. Juntos, os 3 times são alvos de 198 ações trabalhistas, sendo 81 contra a Anapolina, 67 contra o Anápolis e 50 contra o Goiânia. Para a Federação Goiana de Futebol, os times que assinaram o convênio terão mais tranquilidade para planejar a situação financeira, porque a partir de agora não sofrerão mais penhora total da renda dos jogos, nem correrão risco de perder patrimônio em leilões da Justiça do Trabalho. E hoje estamos aqui celebrando esse convênio que eu acredito que vai trazer uma tranquilidade aos clubes, uma organização, um pagamento, e nós vamos atender todas as partes. Atenderemos os reclamantes que vão estar recebendo, atenderemos o clube que vai ter ainda 70% das suas receitas para pagar as suas despesas atuais dentro do campeonato, e atendemos também a Justiça do Trabalho, que tem aí um trabalho árduo em fazer com que todos os reclamantes recebam os seus valores devidos pelos clubes. Os clubes que ainda não aderiram, como é que vão participar desse convênio? Não, os clubes que ainda não aderiram podem procurar a federação para que possamos fazer um novo aditivo onde eles possam aderir a qualquer momento. Está aberto para que todos os clubes do futebol goiano aderem esse convênio e, sem dúvida nenhuma, possa ir pagar suas ações e não ter nenhum tipo mais de problema de penhoras nos seus jogos e das suas receitas integralmente, onde acaba inviabilizando a continuidade do trabalho no clube. Esse convênio facilita para o clube de que forma? Haverá uma concentração de discussão, de esclarecimentos, facilita para o clube. O presidente do TRT disse que a Justiça do Trabalho e os clubes têm vantagens concretas com a assinatura do convênio. Penso que ele tem um significado muito grande, não só para a Justiça do Trabalho, mas para os clubes, de um modo geral, para os atletas, porque ele dá segurança, no mínimo dá previsibilidade, tira dos clubes os riscos de receber um oficial de justiça ao final de uma partida de futebol, não raro acontecendo à noite, e esse oficial de justiça, cumprindo o mandado por ordem judicial, penhorar toda a receita do clube. Então evita esse problema. Tira dos clubes essa incerteza, tira dos oficiais de justiça o risco de praticar esse tipo de operação e permite dar à Justiça do Trabalho a tranquilidade de administrar esse montante de dívida de uma forma programada, de uma forma que mensalmente já vai sendo calculado o montante a ser repassado a cada atleta que eventualmente tiver um valor a receber perante os seus respectivos clubes. Goiânia sediou, no final de fevereiro, o primeiro Congresso Internacional sobre Direito Coletivo do Trabalho. No encontro, juízes, advogados e dirigentes sindicais discutiram o direito coletivo na América Latina, a flexibilização trazida pela negociação coletiva e os novos rumos do modelo de organização sindical.
O Congresso contou com a presença de juristas da América Latina e Europa. Institutos polêmicos como o fim da unicidade sindical e a flexibilização de direitos do trabalhador foram debatidos. Os participantes do encontro defendem a adesão do Brasil à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que prevê ampla liberdade aos sindicatos. A questão faz parte da reforma sindical proposta pelo governo no Congresso Nacional. A pluralidade sindical, a meu ver, se ela vier através de criação de novos sindicatos, através da necessidade do movimento nascido no seio dos trabalhadores, eu acho positivo. É urgente que o Brasil ratifique a Convenção 87. É dos poucos países de um grau de desenvolvimento e em um grau de desenvolvimento maior que o Brasil também quer alcançar, que não ratificam a Convenção. A Convenção 87 é uma espécie de convenção aderente à Constituição da Organização Internacional do Trabalho e assim entende a OIT. A OIT cobra dos países, mesmo aqueles que não ratificaram a Convenção, pelo simples fato de serem filiados à OIT, são cobrados em sua responsabilidade por qualquer desrespeito à Convenção 87. Então, na prática, a Convenção 87 já tem que ser aplicada no Brasil, porque internacionalmente o Brasil responde por ela. O presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, Grijalbo Coutinho, falou sobre a terceirização, que, segundo ele, foi o maior golpe ao sindicalismo nos últimos anos. Para Grijalbo, a revolução tecnológica e a descentralização do sistema produtivo nas grandes empresas também contribuíram para a desmobilização dos trabalhadores. O que seria a solução para o Brasil, para a América Latina? Eu acho que passa, em primeiro lugar, na minha concepção, por uma internacionalização dos movimentos. Os trabalhadores, o capital, ele é internacional por essência. Ele não tem fronteiras, ele não tem limites. Então, a transferências de empresas, de processo produtivo, de tudo hoje, com essa automação, ela se dá facilmente. E não há uma comunicação entre os sindicatos para que eles possam também, coletivamente, responder a essa articulação que é global do capital. E, em segundo lugar, eu acho que os sindicatos, que estão cada vez mais afastados dos trabalhadores, eles têm que agregar os trabalhadores formais, mas eles precisam pensar na imensa maioria de trabalhadores que está na informalidade. Nancy Garcia, juíza uruguaia, comenta que o direito coletivo daquele país não é regulamentado por lei, como no Brasil, prevalecendo a negociação coletiva entre empresas e sindicatos. O direito uruguaio se caracteriza por ser um direito onde o Estado se abstém de intervir. Nós não temos uma lei que regule a greve, uma lei que regule a negociação coletiva. O que significa que, uma vez as partes sentadas a negociar, o que chamamos de Conselho do Salário de âmbito tripartite, que seria o trabalhador, a empresa e o Estado, elas têm liberdade para acordar sempre que não se violem as normas de ordem pública. Fora dessa limitação, a negociação coletiva é livre entre as partes. Não temos, na Justiça, competência em matéria de negociação coletiva. Já o professor italiano Giancarlo Peroni fala sobre a flexibilização de direitos individuais na negociação coletiva na Itália. No sistema italiano tem a chamada flexibilização sindicalmente controlada. Isto é, a lei confia aos contratos coletivos a capacidade de derogar algumas leis quando as regras legislativas parecem ser excessivamente rigorosas.
Ao final do encontro, o presidente do Instituto Goiano do Direito do Trabalho, Platão Neto, e o professor Giancarlo Peroni, da Universidade Tor Vergata, em Roma, assinaram um termo de colaboração cultural e científica, visando a promoção ao estudo do direito do trabalho nos dois países e a realização de intercâmbios científicos. Aproveitando a discussão trazida pelo primeiro Congresso Internacional sobre Direito Coletivo do Trabalho, o Hora Extra ouviu a opinião de 2 palestrantes sobre o assunto. O ministro do TST, Ives Gandra Filho, analisou o dissídio coletivo e o juiz Grijalbo Coutinho comentou a realidade do direito coletivo na América Latina. Entrevistas que você confere nos próximos blocos. O primeiro Congresso Internacional sobre Direito Coletivo do Trabalho abordou o tema na América Latina. A palestra foi apresentada pelo juiz Grijalbo Coutinho, presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Para ele, a negociação coletiva tem sido utilizada para reduzir direitos já assegurados no contrato individual. O direito coletivo do trabalho, numa sociedade democrática, ele tem extrema importância para não só complementar as lacunas deixadas pelo direito individual, mas também para ampliar conquistas dos trabalhadores que não foram conferidas, por exemplo, por instrumentos legais. E na América Latina, de um modo geral, o caminho tem sido outro. Ao invés de ampliar conquistas, muitas vezes as negociações coletivas estão redundando em retirada de direitos previstos em lei. Isso ocorre na Argentina, ocorre no Peru, ocorre no Brasil, circunstancialmente, mas é muito grave. Então, eu diria o seguinte, que para avançar, para conferir o papel que é seu do ponto de vista sociológico e político, somente a classe trabalhadora organizada pode mudar esse quadro. Os operadores do direito têm uma colaboração a dar, mas quem pode mudar esse quadro é a organização, porque a gente sabe que quem firma o direito do trabalho, especialmente o direito coletivo, é a classe trabalhadora e os seus sindicatos. Eu não diria nem que vamos adotar o modelo da Europa, em que o direito coletivo é muito forte, mas eu acho que nós temos que, na América Latina, pensar, pelo menos na Europa, como referência, em que as negociações coletivas, via de regra, elas resultam em conquistas para os trabalhadores. E quando há alguma flexibilização na Europa, o que deve ser também rechaçado, mas essa flexibilização tem uma compensação imediata para o trabalhador. Isso não acontece na América Latina. No Brasil, nós temos exemplos, um exemplo clássico no ABC Paulista, já nos anos 90, em que houve negociação para compensação e prorrogação da jornada para além dos limites autorizados pela Constituição. Tivemos também, e por incrível que pareça, porque se diz que isso acontece com sindicatos fracos, mas nós vamos encontrar já estudos aí, pesquisas que revelam que mesmo no ABC Paulista, várias vezes, nos anos 90 e também agora nos últimos anos, nós temos negociação que reduz direitos dos trabalhadores sem contrapartida. Na Argentina tem também um exemplo clássico em que as pequenas e médias empresas têm negociado para reduzir direitos que são assegurados aos trabalhadores, especialmente na contratação por prazo determinado. Nós vamos encontrar também na Colômbia exemplos de flexibilização pela via da negociação coletiva para retirar direitos assegurados em lei. Então, isso tem se dado de uma forma geral. E o que eu acho o mais grave é que me parece que não existe hoje uma organização de trabalhadores consciente de que isso inverte o papel natural do direito do trabalho, que é o papel de, efetivamente, de uma intervenção, em primeiro lugar, do Estado para assegurar o mínimo e, depois, da força dos sindicatos para poder ampliar. Porque o modelo econômico, evidentemente, que influencia em todo esse cenário. Nós temos sempre a alegação do empresário de que não pode pagar, que tem que reduzir. Agora, esse argumento econômico, ele é absolutamente desmontado quando a gente revela que os países que pagam péssimos salários, ainda assim há informalidade, há muita miséria social. A OIT tem estudos revelando de que a precarização, a redução de direitos, não melhora a economia, ao contrário,
traz mais crises. E, portanto, eu acho que o direito coletivo não tem cumprido o seu papel a contento na América Latina. Que a unicidade sindical, ela acaba perpetuando dirigentes que muitas vezes não têm mais legitimidade da base, mas eles têm o controle da máquina, eles têm o domínio do sindicato, e ali se perpetuam, e eles não tendo essa ligação com a base, o resultado natural é de que as negociações coletivas elas sejam fracas, e, portanto, como você me disse, formulou a pergunta, isso resulta em vantagens para o empregador. Mas eu acho o seguinte, que em alguns países em que há pluralidade na América Latina, também não tem sido cumprida a contento a questão da negociação coletiva. A Argentina, por exemplo, adotou a Convenção 87, mas não cumpre a Convenção 87, porque criou uma fórmula de que, na prática, a unicidade está mantida. Por isso, nós precisamos adotar a Convenção 87, como o Brasil não o fez ainda, dando liberdade, pluralidade, se for o caso. Os trabalhadores vão decidir, mas nós precisamos ter mecanismos para que os trabalhadores organizados na base possam, eventualmente, mudar as condições estipuladas pelas suas direções ou mudar as suas próprias direções. Eu acho que há uma correlação de forças que é extremamente desfavorável ao trabalhador, de um modelo econômico que exclui, de um modelo que tem terceirização em massa, de um modelo que tem produção agora em rede, você não tem mais as grandes empresas, tem que ter um modelo econômico muito bem desenhado, que ele acaba criando camadas que não se comunicam, de trabalhadores de segmentos que poderiam estar unidos, estão absolutamente fragmentados. E essa fragmentação permanente de trabalhadores, eu não tenho nenhuma dúvida de que contribui para que o sindicalismo seja muito fraco. Então, é difícil você dizer o seguinte, os sindicatos estão fracos porque não têm capacidade de articulação, ou os sindicatos estão fracos porque o modelo econômico bateu no coração dos sindicatos. Essa, acho que é a discussão que tem que ser feita. Eu acho que as duas coisas. Os sindicatos estão fracos porque os seus dirigentes não tiveram a capacidade de uma avaliação política mais ampla de combate efetivo às condições degradantes. Agora, por outro lado, que o modelo econômico desenhado a partir dos anos 80 na América Latina e no mundo cria um cenário muito mais difícil para a união de trabalhadores, isso está claro, em qualquer lugar, não só na América Latina, como no resto do mundo, inclusive na Europa. A diferença é que eles têm uma rede de proteção social na Europa muito mais forte e capaz de responder a essas investidas muito fortes do capital internacional. Durante o primeiro Congresso Internacional sobre o Direito Coletivo do Trabalho, o ministro do TST, Ives Gandra Filho, analisou o dissídio coletivo. Em entrevista à Hora Extra, o ministro fez uma síntese sobre o papel da Justiça do Trabalho e sobre a importância do comum acordo para fomentar a negociação entre as partes. O papel é conciliar dissídios coletivos e julgar, se efetivamente não puder conciliar, quando ambas as partes elegem a Justiça do Trabalho como verdadeiro árbitro, querem submeter uma negociação frustrada à solução impositiva da Justiça do Trabalho. A necessidade de comum acordo entre as partes para a interposição do dissídio coletivo é uma medida que incentiva a negociação entre as partes? Não tenho dúvida, quando a emenda 45 de 2004 estabeleceu esse requisito, a finalidade foi prestigiar a negociação coletiva. No Brasil, antes da emenda 45, o poder normativo sendo utilizado, bastando que uma das partes ajuizasse o dissídio, não havia praticamente possibilidade de negociação. Quer dizer, bastava que uma das partes recorresse e a outra teria que ter a questão submetida. O argumento que mais se utilizava para que não se reduzisse o poder normativo da Justiça do Trabalho era o argumento de que os sindicatos ainda eram fracos no Brasil. E eu sempre argumentei que, enquanto nós tivermos uma política de paternalismo, que o Estado tem que intervir tanto no domínio econômico, na resolução desses conflitos, nunca nós vamos ter um sindicato forte.
Antes mesmo da emenda constitucional 45, o próprio TST havia praticamente extinto o poder normativo da Justiça do Trabalho. Por quê? Com a quantidade de dissídios que chegavam aos tribunais, chegou um momento que os tribunais não conseguiam dar uma resposta satisfatória a tempo e de modo que pudesse compor esses conflitos. O que se começou a fazer? A partir de um determinado momento, se criaram tantas regras formais para a admissibilidade do dissídio coletivo que a maior parte dos dissídios não atendia. Nós tínhamos a extinção de sem números de dissídios que chegavam até a ser julgados pelo TRT, mas o TST, com uma jurisprudência bem restritiva, acabava extinguindo. Alguns tribunais aceitam dissídio coletivo sem anuência expressa de uma das partes. O que o TST pensa a respeito? O TST tem reformado essas decisões e devolvido aos TRTs os dissídios para serem julgados no mérito. Um dos processos que nós julgamos ultimamente nessa matéria, quando mudou a composição da SDC, se deixou claro que uma interpretação que se fizesse ao dispositivo da Constituição da emenda 45, artigo 114, que dissesse não ser necessário, iria contra a literalidade do preceito, iria contra a vontade manifesta do constituinte derivado, que em todos os segmentos ideológicos, da extrema esquerda à extrema direita, tinham concordado em que o melhor para as relações trabalhistas era essa redução, essa exigência. Se quisesse ir interpretar a Constituição em sentido contrário, estaria se praticando verdadeiro voluntarismo jurídico que é incompatível com o Estado democrático e republicano de separação dos poderes. O dissídio coletivo ainda é uma boa solução para as partes? Sim, quando não se chega a um acordo e se confia na Justiça do Trabalho. Quando ambas as partes vão à Justiça do Trabalho, ou uma das partes vai e a outra concorda, é o que nós chamamos de acordo tácito, em que o dissídio prossiga, isso mostra que as partes confiam numa solução da Justiça do Trabalho como um verdadeiro árbitro. Os meus colegas no TST não gostam que eu use essa expressão arbitragem, entendem que não é uma forma de arbitragem. Eu ainda assim me curvo à jurisprudência, mas não deixo de vislumbrar uma natureza semelhante à arbitragem no novo dissídio coletivo. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.